Nesta aula, iremos estudar sobre a arquitetura do Android e também do framework que iremos utilizar em nosso desenvolvimento. Então aqui nós temos nesse slide uma visão geral do sistema operacional Android, onde temos aqui na parte mais inferior, próxima, interagindo com o hardware, o kernel do Linux. Como já comentado, o Android é basicamente um Linux, né? A base dele. Então aqui nós temos os drivers para poder funcionar a câmera do celular, o Wi-Fi, a parte de áudio, de memória, né? Então a própria parte da tela, né? Da interação lá do touch. Então se falhar algum desses drivers, vai parar de funcionar a câmera, né? Os dispositivos físicos. Então essa parte aqui a gente não interage, é a programação de baixo nível, né? Conhecido como programação de baixo nível. Nessa segunda camada superior, nós temos aqui algumas coisas bem interessantes. Como vocês já devem saber do Java, o Java ele é uma linguagem que precisa de uma máquina virtual para funcionar, né? Isso em qualquer versão, no Java Desktop, no Java Web, ele realiza uma abstração do hardware para funcionar numa máquina virtual, que é uma maneira dele trabalhar os processos, né, da linguagem, dos comandos. Não confunda essa máquina virtual com a máquina virtual do VirtualBox, né? É diferente, é uma espécie de uma abstração que ele faz do hardware. Falando de outra maneira, o Java não interage diretamente com o hardware, né? Se assim fosse, a gente poderia criar um aplicativo vírus que ia lá e desligasse um driver do Wi-Fi. Aí o usuário instala aquele aplicativo e ia ser o pior vírus que ia existir, né? Ia simplesmente parar de funcionar o Wi-Fi e não ia voltar enquanto não reinstalasse o sistema operacional ou não reconfigurasse. Então, graças a essa abstração, impede com que o programador crie esses tipos de vírus que interagem numa maneira mais baixo nível, né? Então é uma maneira de funcionar o Java, por isso que ele é uma linguagem segura de se trabalhar, de instalar e fazer todos esses processos. Então, nessa camada um pouco acima, nós temos essa máquina virtual, que no caso do Android, ela é chamada de Dalvik. É o nome da máquina virtual. Nessa camada, a gente também tem a parte de banco de dados interno, né? Existe então um banco de dados nativo no Android, ou seja, que já vem com o Android, e esse banco de dados chama-se SQLite, que é esse daqui, né? Além de outras partes do sistema operacional que não vem ao caso nosso no momento, né? Na terceira camada, acima dessas bibliotecas nativas, né, nós temos o framework em si. Então, toda a questão, por exemplo, de controle da interface do nosso aplicativo, né, de vários outros sistemas onde o usuário visualiza essa questão da interface, que controla a parte telefônica, né? Então é feito nessa camada aqui desse framework acima aqui. Aqui a gente pode instalar também os nossos frameworks, ou seja, aqueles que não são nativos do sistema operacional. Então a gente vai atuar exatamente nessa camada de framework, né? O próprio Android Studio é um framework de trabalho no desenvolvimento mobile. E a última camada, que é claro que vamos interagir, desenvolver justamente para ela,
é a camada dos aplicativos. Então os nossos apps ficarão nesta camada. E observem que já vem alguns aplicativos nativos em qualquer celular, né? Então, por exemplo, qualquer celular que você adquira do sistema operacional Android terá um aplicativo que vai fazer a parte do telefone, é claro, aquele teclado para você discar. Aquilo lá é um aplicativo, né? E é um aplicativo que já vem no sistema operacional. Assim como uma calculadora já vem com Windows também, um Notepad. Então existe, por exemplo, outro aplicativo que é o navegador, que é o browser. Existe um aplicativo de contatos, né, para cadastrar a pessoa. E assim vai. Essa é a estrutura, então, vamos dizer assim, camadas, né, como se fosse um armário do nosso sistema operacional Android. E nos próximos slides aqui estarei detalhando alguma dessas camadas. Começando então pela camada de aplicações, conforme eu disse, é a camada que a gente vai desenvolver nossos aplicativos. Nossos aplicativos serão desenvolvidos exatamente para essa camada. Vamos utilizar do Java, né? Existem aqueles aplicativos que já vêm nativos. As bibliotecas são fornecidas junto com o sistema operacional, que seria o caso dessa camada aqui, né? É onde eu chamo a atenção aqui para o SQLite, que é o banco de dados interno. Então aqui o Android Runtime, que é como é executado os nossos aplicativos. Os nossos aplicativos, para chegar no sistema operacional, interagir tudo com aquelas camadas anteriores, ele passa pela máquina virtual Dalvik, no caso aqui tem esse nome, que proporciona maior segurança nesses aplicativos, né? E facilita para a gente também. Então, a última camada é o kernel, né? O que o Android foi projetado usando, aqui uma curiosidade, né? A versão 2.6 do kernel do Linux. Kernel, para quem não sabe, é o coração, é a parte interna, é a parte de código mesmo do sistema operacional, né? Onde funciona o gerenciamento de memória. É o sistema operacional em si, né? Tirando todas as frescurinhas, interface, não sei o que, você chega no kernel, que é a parte mais importante. Então, a partir dele que foi replicado e adaptado para a mobilidade. E o kernel que faz a comunicação do hardware do celular, né? Através dos drivers e tudo mais. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a estrutura do sistema operacional Android. Então nós temos no Linux, na base, né, as bibliotecas e serviços nativos, as nossas bibliotecas que a gente vai instalar, por exemplo, a Retrofit, que é para banco de dados externo, né? Então a gente vai trabalhar com Android nesse nível. E o último nível da pirâmide aqui, o topo, nós temos os nossos aplicativos e também os que já vêm como aplicativo de foto, né? Então é assim que é feito, que é a estrutura do sistema operacional, né? Agora, uma coisa importante também é a estrutura de pastas do aplicativo que a gente vai desenvolver, ou seja, do nosso framework que estamos trabalhando, né? A palavra framework quer dizer um modelo, um padrão, uma estrutura base que todos os aplicativos seguem essa estrutura, né? Então seria a base de um aplicativo desenvolvido com Android Studio. Então nós temos essa estrutura de pastas aqui, onde eu vou explicar cada uma o que ela realiza. E no nosso primeiro aplicativo nós já teremos justamente essa estrutura. E é importante saber aonde fica o que, né? Para poder manipular e trabalhar com nossos aplicativos. Então eu tenho uma setinha aqui dizendo aonde que eu vou estar explicando no próximo slide. Então, no caso aqui, a pasta pp é a principal da nossa estrutura, né?
e dentro dela a gente tem a pasta manifests, que é onde fica um arquivo XML chamado Android Manifest. Então esse arquivo é o principal da aplicação. Inclusive não recomendo mexer nele sem conhecer, porque a partir do momento que você danifica esse arquivo, tem que criar outro aplicativo do zero. Muitas das vezes não compensa ficar arrumando ele, compensa criar um outro do zero. Então é muito complicado estar estragando esse arquivo. Como vocês viram, o XML é uma extensão aqui onde nós temos arquivos baseados em tags. Só que diferente do HTML, o XML, cada empresa cria sua tag. Então a Google criou as tags próprias dela para poder trabalhar com a mobilidade. Eu vou explicar essas tags, mas primeiro eu vou falar sobre o que é esse Android Manifest, o que ele realiza na nossa aplicação. Ele realiza uma das funções mais importantes do aplicativo, né? Então o Android Manifest, ele é o principal arquivo do projeto, né? E nele você tem um nome do pacote Java, que é o nome que identifica o seu aplicativo no mundo todo. Então não vai ter dois aplicativos com a mesma identificação, né? Isso a gente vai ver mais para frente, mas é uma maneira de você registrar o seu aplicativo lá na Play Store, né? Nesse arquivo também a gente tem as permissões. Com certeza vocês já instalaram algum aplicativo que pergunta assim: você permite que esse aplicativo acesse suas fotos, ou a câmera, ou mesmo a internet? Então é questão de segurança da Google, né? O usuário tem que estar ciente e permitir para instalar o aplicativo. E é nesse arquivo que a gente configura essas permissões. Nele você especifica também qual é a tela principal que vai abrir, a tela inicial do aplicativo, né? Geralmente eu chamo de tela principal mesmo, vem em inglês Main Activity, coloco tela principal. Mas aqui você tem o registro dela e também das demais telas ou activities que compõem o seu aplicativo. Aqui você especifica também o título do aplicativo, que a hora que instala vai ficar escrito, né? Isso pode ser alterado também a qualquer momento nesse arquivo. Esse arquivo ele é gerado de forma automática. Então, conforme você vai desenvolvendo no Android, a hora que você cria uma tela, né, ou activity, ele já escreve os códigos aqui nesse arquivo. Então, esse arquivo ele é gerado automaticamente, tudo. Então eu tenho aqui no próximo slide alguns pontos importantes dele, né? Então essa identificação do projeto no Google Play, nós temos aqui, no meu caso é um aplicativo com.test.alexei.login, né? Nós temos o ícone da aplicação definido aqui nessa linha, esse atributo, melhor dizendo, né, da tag application. Então esse ícone futuramente nós iremos modificar. O padrão é esse logo do Android, né? Temos aqui o nome da aplicação. Temos aqui a tela que vai ser executada. Como eu disse, chama-se tela principal. Mas eu criei uma outra tela também, chamada tela teste. Lembrando que na mobilidade, tela é sinônimo de activity, que seria para a gente no português atividade, né? Mas acaba sendo a mesma ideia da tela. Então esse é o arquivo manifest. Descendo um pouquinho, nós temos uma pasta Java, né? Essa pasta ela tem uma subpasta que é aquele nome do pacote que identifica o aplicativo. Esse nome a gente define a hora que cria o aplicativo. E dentro desse pacote nós temos o arquivo que é o código da tela. No caso é da tela principal, que é a tela que vai abrir o aplicativo. Nós temos aqui então
o código dela. E as demais telas, né? Então na pasta Java são os códigos que compõem as telas do aplicativo. Muito bem, vamos continuar. Depois de Java, que tem os códigos da tela, né? Nós teríamos aqui um pacote, pode se chamar de pasta também, né? O nome técnico no Java é pacote, mas pode ver que até o desenho é uma pastinha. Que esse é Android Test. Essa pasta a gente não trabalha com ela. É gerado automaticamente e trabalhado automaticamente pelo framework, né? Aí depois vem a parte aqui muito importante também, que é a pasta res, né? Res quer dizer resources, que seria traduzindo recursos. Então tem uma porção de coisa importante aqui que compõe a aplicação, né? Dentro do res, então a gente tem o drawable, tá vendo? Então esse drawable quer dizer desenho. De fato, então, todas as imagens, todos os desenhos do aplicativo, né, esses arquivos são colocados nessa pasta drawable. Inclusive o ícone do aplicativo, se trocar aquele padrãozinho lá do Android por uma estrelinha, colocado nessa pasta. Se você tiver um desenho assim de um cachorrinho no aplicativo, então tem que colocar a imagem nessa pasta. Então essas imagens vão fazer parte de alguma tela, né? Pode ser a imagem de um botão. É tudo colocado no drawable, né? Pode ser PNG, JPG ou .gif. Eu uso bastante JPG, né? Porém, quando você precisar de uma transparência, tem que ser PNG. Que aí já envolve a aula de design, né? A parte de Photoshop e tal. Então, resumindo, todas as imagens do seu aplicativo vão ficar nessa pasta drawable, que por sua vez está dentro da pasta res. Muito bem, seguindo, nós temos abaixo de drawable uma pasta chamada layout, e dentro dela nós temos a tela, ou seja, a activity do aplicativo. Então aquela tela principal nós vimos que tem um código em Java e tem uma interface que o usuário vai clicar, os botãozinhos, desenho, tudo que ele visualiza a gente chama de interface. Então essa interface é um arquivo XML, então já não é um arquivo Java, né? Um arquivo XML, onde vai ter lá as tags que vão compor a parte visual da tela, né? Então esses são arquivos XML. Então, para cada arquivo Java, que é o código, a gente tem um arquivo XML, geralmente do mesmo nome, porém com a palavra activity, né, dentro da pasta layout. A palavra layout nos remete também a um termo técnico aí da parte de tela, de desenho, né, de design. Muito bem, né? Então aqui um exemplo de XML do Android. Então aqui a gente tem um código que é um button, que é um botão, né? Então você pode manipular esses códigos XML tanto via a ferramenta, né? A IDE, a ferramenta do Android Studio, ou digitando mesmo de maneira direta. É claro que para quem está iniciando é muito mais prático usar a ferramenta. Eu comparo isso ao Dreamweaver. O Dreamweaver tem aquela parte de design onde o usuário pode visualizar o formulário, pode arrastar lá e criar as coisas. E tem um modo do texto também, do HTML. Então é mais ou menos essa ideia. Então aqui um outro exemplo de Activity, né? Então ele mostra um texto lá, né? Nome, 2 pontinhos, e um edit para escrever o nome. Então é um exemplo de uma tela, também conhecida como Activity, né? E aí nós temos também uma pasta menu. Nem sempre a gente trabalha com menu. Nos primeiros aplicativos, por ser mais simples, eles não terão menu. Consequentemente, não terão essa pasta menu, né? Mas existe a pasta MIPMAP,
que são os arquivos de ícone. Até poderia colocar no Drawable, sabe? Mas o framework divide essa pasta MIPMap para colocar os ícones da aplicação, né? Então é específico aqui, é uma divisão específica para os ícones. E mais um pouquinho abaixo, né? Pode ver abaixo do MIPMap tem o Values. Aqui eu estou mostrando o Values. E o Values tem uma subpasta chamada Dimensions, né? Essa pasta a gente vai trabalhar, nós iremos trabalhar com ela futuramente. E ela guarda informações relacionadas com as dimensões do aplicativo. Acredito que vocês já ouviram falar em site responsivo, né? Que se adequa a vários tamanhos de tela. Essa Dimensions aqui seria mais ou menos essa ideia de padronizar as dimensões, né? E transformar sua aplicação em uma maneira mais inteligente, mais responsível para diversos tamanhos de tela, né? Nossos primeiros aplicativos eu não vou assim me preocupar muito com design, com tela, né? A gente vai se preocupar mais com a lógica, com a parte funcional, vamos dizer assim. Aí futuramente nas aulas mais para frente a gente volta à parte de interface, aí vamos trabalhar mais com esses slides que eu vou passar daqui em diante, né? Então, aqui vocês podem ver que tem um outro arquivo chamado strings.xml e é justamente disso que está falando esse próximo slide, o arquivo strings. String quer dizer texto. Vocês já tiveram lógica de programação e tem também lá o tipo de dado string que significa texto, ele guarda um texto, né? Nesse caso aqui, o conceito é um pouquinho diferente. Na verdade, ele guarda todos os textos que você utiliza no seu aplicativo. Você concentra esses textos num único lugar. Por exemplo, o nome da própria aplicação, né? Então, dentro do arquivo strings, tem lá uma tag chamada appName, controle de alunos. Então, em todo o seu aplicativo, vai aparecer controle de alunos na barra de título. O dia que você quiser mudar, né? Controle de alunos ETEC. Aí é só escrever ETEC aqui, automaticamente em todas as demais telas que utilizam dessa, vamos dizer assim, dessa variável appName, né? Irão alterar o conteúdo. Então isso é interessante, porque se você tiver todos os textos da sua aplicação, do seu aplicativo colocado nesse arquivo, aí você traduzindo essas palavras para o inglês, automaticamente você vai ter um aplicativo automaticamente traduzido para a versão do inglês. Então é uma maneira de você internacionalizar o seu aplicativo. Você pode criar aplicativos para várias línguas só mudando as palavras que estão entre as tags. É um recurso bem interessante, né? Muito bem, seguindo aqui, dentro de values a gente tem o strings e tem o styles.xml, né? E aí, falando em style, né? Para quem desenvolve web, já sabe que é folha de estilo, já lembra dessa parte, ou pelo menos da palavra estilo, né? Muitos já estão pensando em CSS. É a mesma ideia, porém não é a folha de estilo que vocês estão acostumados no HTML, né? A gente usa esse paralelo só para conceituar, mas pode ver que a extensão aqui é XML, mas a função é a mesma, é colocar um estilo, deixar formatado visualmente falando. Então toda a parte de cor, a parte de tamanho de fonte, de alinhamento, margem, você define nessa parte de estilo, né? Vai parecer um pouco complicado olhando aqui, mas existe muitos estilos que a gente baixa da internet, né? Então, por exemplo,
o botão ele tem um jeitão padrão dele, né? Se você quiser um botão arredondado, bonitinho, diferenciado, né? Então você vai criar um estilo próprio para o seu botão. E geralmente é isso que a gente faz. Nesse botão aqui, por exemplo, ele tem um fundo, né? Uma imagem de fundo. Olha lá, ele está puxando essa imagem do Drawable, que é a pasta onde ficam as imagens. Então, não é difícil de entender, né? Olha só, o tamanho do texto é 10, está escrito em negrito, tem uma margem, um espacinho em cima, né? Desculpa, à direita aqui, o right, um espacinho à esquerda, e assim vai. Nós temos esse padrão de botão. O edit também é uma caixinha de texto, por exemplo. Tem aqui um fundo para ficar bonitinho, tal. Então você vai dando os nomes para esses estilos, né? Que nem aqui, ó, fundo item claro. Eu inventei esse estilo, então a hora que eu for usar lá num objeto, num widget, né? Tem lá a propriedade styles e eu amarro com esses nomes, como por exemplo o nome botão. E dessa maneira a minha aplicação vai ficando personalizada segundo o meu padrão visual, né? Segundo o meu estilo aí do meu aplicativo. E para finalizar, né? Então a gente já passou Drawable, Layout, Menu, Map, Values, Strings, Diamonds, Tiles. Tem um arquivinho aqui, na verdade uma área aqui, chamado Grundle, Scripts. Essa parte a gente vai trabalhar quando estivermos falando de banco de dados, de conexão externa, de algumas coisas mais avançadas. E esse Grundle é o arquivo onde a gente especifica aquelas bibliotecas externas, né? Ou bibliotecas de terceiros. Ou seja, aqueles códigos que não vêm com Android Studio. É algo extra que você, entre aspas, instala no seu projeto para poder realizar alguma atividade específica, tais como conexão com banco de dados, acesso a informações via rede, né? Algo mais específico. Então é feito essa configuração nesse arquivo Grundle. Por enquanto não iremos mexer nele. Então, concluindo esta aula, olha só, nós passamos por todas as pastas da estrutura do Android Studio. Então, já na próxima aula, quando a gente vai criar um aplicativo novo, o framework do Android Studio já cria essa estrutura de pasta no momento que cria o aplicativo. E aí, o interessante seria vocês conhecer então o que faz cada pasta, para poder ter noção, né? Essas pastas são geradas também dentro lá do HD de vocês, aonde que está sendo criado o aplicativo. É importante conhecer, porque às vezes você manipula um código, vai colocar imagem, vai abrir outro visual, então tem que estar meio que na ponta da língua essa estrutura, que não é assim tão grande, né? E nessa versão do Android Studio é bem visível aqui. Depois, nas versões mais recentes, eles começaram a poluir um pouquinho, colocando várias coisinhas, mas manteve também essa mesma estrutura, que é padrão no desenvolvimento Android. Iremos trabalhar a partir de agora bastante com ela. Com isso, então, eu finalizo essa aula teórica. Então, já estaremos agora mais focado à prática do desenvolvimento de aplicativos. Até lá, então!